Salve, salve, fiel! E aí, beleza? Como está o pagamento da Neoquímica Arena? Vamos atualizar aqui como está a Neoquímica Arena, quais são os valores que o Corinthians deve e também qual o prazo com acerto com a Caixa e o Odebrecht. Então, depois da vinheta, fique ligado aqui no Sangue de Raça. Meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Sangue de Raça. Se você não deixou seu like ainda no começo do vídeo, já aproveita, deixa o seu like a partir de agora. Se inscreva no canal se você não é inscrito, dá essa moral aqui. Você se inscrevendo, você está ajudando o canal e também está por dentro de novidades, de notícias e também de lives sobre pós, pré e vários outros conteúdos que estarão aqui a partir de agora no canal Sangue de Raça. E começando a falar sobre um assunto que todo mundo pergunta: como está o acordo com a Caixa, Dário? Como que está o acordo com a Caixa? Olha, é o seguinte, né? O Wesley Mello, que é o diretor financeiro do Corinthians, disse em algumas entrevistas que o acordo com a Caixa ainda não está nos autos do processo, né? Eles não estão liberados ainda. Então, vamos explicar um pouquinho como funciona, né, esse acordo com a Caixa. Primeira coisa, vamos entender o quanto o Corinthians deve, né? O Corinthians deve 569 milhões à Caixa. Então, são 569 milhões que o Corinthians deve. Aí, esses 569 milhões, a gente vai deduzir os 300 milhões do acordo do name rights com a Neoquímica. Então, a Neoquímica está pagando, né, 300 milhões pela concessão do estádio por 20 anos. Então, por 20 anos, a Neoquímica será dona do nome do estádio. E aí, vamos lá. Beleza, 300 milhões. Então, você pega os 569 milhões menos os 300 milhões, o Corinthians tem uma dívida ativa com a Caixa de 269 milhões. Né? Bom, por que não está funcionando ainda? Primeira coisa, nós estamos num tempo de pandemia, né? Esse tipo de pandemia não favorece, primeiro, a entrada de torcedores no estádio. Então, nós não temos torcedores no estádio, né? Estamos muito aquém ainda de chegar ao nível de Europa, né, com jogos da Eurocopa. Então, hoje, o Corinthians e as torcidas brasileiras estão impedidas de ir à Neoquímica Arena. Bom, aí, como está esse imbróglio, né, de não poder, porque nem todos estão vacinados ainda, não pode ir, então a Caixa pediu mais 90 dias de prazo, né, para assim começar novamente o processo, né, todo o processo de renovação, né, e aí o que aconteceria? Bom, a Caixa entrando e acertando o processo com o Corinthians teria, né, por obrigação, pagar uma parcela mensal, né? A parcela mensal será deduzida, né, porque ela vai receber o dinheiro diretamente da Neoquímica Arena, da Neoquímica, né, que é o fundo da Caixa, e ela pagando esse valor, o que acontece? O Corinthians vai ter direito a receber parte da bilheteria, parte do que vier de lucro da Neoquímica Arena. Então, vamos dizer assim que no mês de setembro, o Corinthians fez 10 milhões, né, com toda a parte lá de estrutura, aluguel de camarotes, a bilheteria, um monte de coisa que tem dentro da Neoquímica. Aí o Corinthians tem por obrigação depositar 2 milhões para a Caixa. Então tem que a obrigação de depositar 2 milhões. E ficaria com 8 milhões. Então esses 8 milhões ficaria com o Corinthians. Aí é o seguinte, o Corinthians pode pegar esse dinheiro, logicamente, porque esse acordo
ele vai até 2040, provavelmente, 2039, 2040. Esse vai ser o acordo. Então, o Corinthians vai pagar aí uma parcela mensal por volta de 2 milhões. E o que ficar excedente de 2 milhões, o Corinthians vai ficar com o caixa. E aí sim, com esse dinheiro no caixa, o Corinthians vai poder ser um pouquinho mais forte, o Corinthians pode fazer contratações, o Corinthians pode trazer aí um pagamento de dívida. Então, esse acordo é essencial. O que foi dito, né, em novembro do ano passado, quando foi falado pela Renovação e Transparência que havia um acordo alinhado com a Caixa, que já estava certo, não é assim, né? A Caixa é um órgão federal, então tem que passar por muitos e muitos processos. E esse contrato, essas entrelinhas, são muito específicas e minuciosas. Então, o que acontece é que esse processo vai demorar um pouquinho ainda a acontecer. Então, a Caixa pediu 90 dias, né, para que retorne a conversar com o Corinthians e acertar tudo. Não é da água para o vinho. Bom, e o excedente, né? Esse excedente de 269 milhões. Esse excedente de 269 milhões, aí entra aquela vaquinha da torcida, né? Que todo mundo ficou animado. Olha, os Gaviões queriam fazer a vaquinha. Essa vaquinha, né, ela pode ser feita, logicamente, porque assim, quando você tem uma dívida, se você antecipar essa dívida, você vai ficar mais tranquilo. Então, pode ser, sim, que depois que acerte com a Caixa, nós ficamos com esse excedente de 269 milhões, se a torcida quiser realmente fazer essa vaquinha para pagar, vai ser acelerar o processo de quitação da dívida com a Arena, né, com a Caixa. E hoje, essa quitação é 269 milhões. Mas aí, fora isso, nós temos mais um processo, que é o processo com a Odebrecht. A Odebrecht, ela que foi a principal construtora, né, da Neoquímica Arena, tiveram alguns pontos fora da curva, né? Prometeram algumas coisas, não fizeram. Ela também entrou um processo aí de falência. Então, também estava numa conversação para ver se tem algumas parcelas, tem uma dívida lá com a Odebrecht, se ela vai ser quitada, se ela vai ser liberada, né? Tem isso também. Mas hoje o que a gente sabe é que a Caixa, ela pediu 90 dias. Então, no prazo de 90 dias, vai se reunir novamente com a diretoria do Corinthians, com o corpo jurídico comandado aí pelo senhor Dr. Eloy Vicente, para fazer realmente fechar esse processo e aí sim publicado no Diário Oficial, tá? Enquanto não for publicado no Diário Oficial, não tem acerto nenhum, tá bom? Então, o que acontece? A partir do momento que está no Diário Oficial, está alinhado e aí o Corinthians realmente começa a pagar. Mas o grande empecilho hoje é o quê? A volta do público no estádio. Nós sabemos aí que está complicado, né? As vacinas, né? Aqui no estado de São Paulo está um pouco mais acelerado, mas em outros estados ainda não. Então, hoje, o grande empecilho mesmo é a volta dos torcedores, porque são os torcedores que irão, né, gerar o lucro à Neoquímica Arena e assim o Corinthians poder pagar o quanto antes. Fora isso, né? Fora essa dívida de 269 milhões, nós temos a dívida aí de 900 e pouco milhões com o Corinthians em si, né? Isso é totalmente diferente. Então, o Corinthians tem uma dívida aí de 900 e poucos milhões. O Wesley Mello também falou que essa dívida hoje, né, ela está, digamos, tranquila, né? Realmente, o Corinthians tem feito aí alguns trabalhos para reduzir essa folha de pagamento, fornecedores, clientes, e isso vai fazer com que o Corinthians, daqui 2 ou 3 anos, se torne mais forte. Mas, hoje, a grande menina dos olhos mesmo é que volte o público no estádio, lá da Neoquímica, e aí sim o Corinthians possa fechar esse acordo realmente com a Caixa, e aí nós teremos, né, uma grana aí para contratações, para reforços. Hoje o Corinthians, todo mundo sabe, está com bastante dificuldade para fazer reforços por causa do dinheiro e o time está enfraquecido. Então é extremamente importante esse acordo com a Caixa sair o quanto antes. Então a gente está atualizando aqui, nós iremos atualizar
né? Toda vez que sair alguma notícia sobre a Neoquímica, nós vamos atualizar, vamos trazer aqui as notícias, né, do que está acontecendo, e não tem nada de fake news, né? Isso é que saiu, né, com o diretor financeiro, com o diretor jurídico do Corinthians e também com alguns amigos aí advogados, né, como o Dr. César Marques da Central Timão, que brilhantemente deu essa explicação, né? Então é isso, galera. Se você gostou aqui do vídeo, deixa seu gostei. Por favor, eu agradeço a quem deixou o gostei. Se você quiser fazer parte aqui dos membros, né, do canal Sangue de Raça, está aí embaixo. Aqui embaixo tem os membros, seja membro, escolha um plano que se adequa mais a você. E também, se você não é inscrito aqui ainda no canal Sangue de Raça, se inscreva. Vai ser uma honra tê-lo aqui conosco, tá bom? Muito obrigado. A gente volta a qualquer momento com mais notícias. Olha, notícias do estádio, notícias de contratações, notícias do bastidor do Corinthians, você vai ter aqui no canal Sangue de Raça. É isso, galera. Um grande abraço. Fiquem com Deus e com certeza, aquele vai Corinthians!